a todos e todas, público magnífico de InfoChannel. É um prazer estar aqui com vocês, apresentando mais uma inovação de InfoChannel, que há 7 anos está no mercado, sempre buscando trazer temas relevantes e impactantes do setor de tecnologia da informação e telecomunicações. Inovando porque a gente tem algumas iniciativas, como os prêmios Excelência em Distribuição, a escolha do leitor, e agora a gente está inovando, trazendo o painel de debates InfoChannel, este primeiro com um tema quentíssimo, que é segurança da informação e, mais especificamente, segurança cibernética. Eu tenho um enorme prazer de convidar aqui a Alessandra Barea. Ela é líder global de System Integrator para a América Latina da Palo Alto. Bem-vinda. Nós temos também o prazer de contar com a presença do Edilson Cantadori. Ele é diretor de soluções da Sonic UOL para a América Latina. Edilson, obrigada pela sua presença. Logo mais ouviremos tudo que você tem para falar aí sobre segurança cibernética. Agradeço também a presença do Eduardo Gonçalves, que ele é o diretor-geral da Checkpoint Software Brasil. Obrigada pela sua presença, Eduardo. Obrigado a vocês. Então, agora, outro convidado ilustre é o Frederico Tostes. Ele é o diretor-geral da Fortinet Brasil e vice-presidente de Cloud para a América Latina e Canadá. Fred, obrigada pela sua presença. A gente tem como mediador desse painel um especialista da área, especialmente convidado, é o professor doutor Adriano Neves. Ele é doutor pela FEA USP, com linha de pesquisa em Gestão e Governança em Tecnologia da Informação. É mestre em Engenharia da Computação pelo IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Ele é professor e coordenador de MBA, pós-graduação e educação executiva pela Fundação Instituto de Administração, a FIA, em Digital Trust e outros temas. Obrigada por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo, professor. E agora a palavra é sua. Obrigado. Bem-vindo a todos. Obrigado pelo convite, Jenny. Bom, é um tema muito relevante, a questão da segurança, cibersegurança, e está uma febre no mundo todo, não só no Brasil, essa questão de como, tentar impedir esses ataques que ocorrem com frequência. O Brasil é o segundo, estatisticamente, segundo algumas pesquisas, é o segundo país mais afetado por ataques nessa área. E eu queria ouvir de vocês, como é que vocês veem isso, possíveis motivações e possíveis caminhos para tentar se resolver e evitar esse número drástico que afeta grande parte das empresas e das pessoas também. Podemos começar por aqui, Adilson? Sim, claro. Eu entendo que um dos fatores principais naturalmente o Brasil adota a tecnologia de maneira muito comum, né? Então a nossa população principalmente é muito aderente a tecnologias novas, né? Mas em contrapartida, a conscientização de que essas tecnologias integradas à vida particular e profissional, elas trazem uma camada de contato muito grande para ser explorada por esses agentes que a gente tenta identificar e proteger contra eles, né? Então essa camada expandida faz com que a exposição do Brasil fique muito mais premente quando a gente compara com outros países. Se a gente compara com os Estados Unidos, por exemplo, que evidentemente tem uma aderência à tecnologia maior do que a nossa, eles têm uma conscientização diferente, né, de como separar essas duas áreas de consumo de tecnologia. Então eu vejo que isso facilita a exposição, piora a nossa exposição e facilita o lado do agente ofensor, né? Eu entendo que isso é um fator muito importante. Interessante. Pegando por essa linha, separou dois grandes grupos, indivíduo
empresa, organização. Eu queria ter ouvido da Alessandra também sobre esse aspecto, aonde que realmente a gente pode tentar trabalhar ou melhorar essa questão. Eu acho que existe um trabalho muito grande a ser feito em termos de conscientização, Tá. né, de pessoas, na verdade, né, quanto à questão de cybersecurity, que eu acho que ela já vem acontecendo de forma natural, até porque hoje até minha mãe sabe falar, né, quando acontece um ataque, ela sabe, atacaram tal hospital, aquilo. Então, acho que isso está mais presente no dia das pessoas, né? Durante o Covid, hospitais sendo atacados, as pessoas sentiram o impacto disso e o quão importante é cada um no elo dessa cadeia, né? E quando você, como pessoa física, tem essa consciência, você também leva isso para dentro do seu ambiente. Mas ainda eu acho que existe um trabalho muito grande de conscientização a ser feito pelos times, né, de segurança de dentro das empresas, mas também existe um papel, eu acho que hoje, dos times de TI, de não só fazer a educação, mas tem coisas que a gente não tem controle. Então, eu penso que os times de TI, de segurança hoje estão extremamente preocupados e, de certa forma, até desesperados, porque o volume dos ataques ele tem sido tão grande e tão sofisticado, né? Então, como você trouxe números, a gente tem essas informações, né? A gente tem a nossa Unit 42, na Palo Alto, que é a nossa unidade de inteligência e pesquisa, né? E eles falam que o número de ataques, a última pesquisa super recente, cresceu 51% o número de ataques no Brasil, né? Eles trouxeram números brasileiros de um ano para o outro, né? E aí, quando você também olha o nível desses ataques, a sofisticação desses ataques, ele está muito maior. Então, é difícil para a gente julgar simplesmente um usuário. Se a gente não fornecer, hoje qualquer hacker tem inteligência artificial, tem machine learning por trás deles para facilitar o ataque. Se a gente não fornecer inteligência artificial e toda essa mesma tecnologia para as empresas, por mais que passe por uma conscientização de usuário, não tem como, porque é uma velocidade muito grande, né? Há 2 anos atrás, a gente tinha aí 44 dias, né, de exposição. Então, a partir do momento que aconteceu um ataque, para isso dentro da empresa acontecer e ter um vazamento de informação. Hoje, a última pesquisa mostra que são em horas, por causa da inteligência artificial. Se a gente não fornecer isso dentro da empresa, não tem educação de usuário que consiga conter os ataques. Interessante. Quer dizer, a velocidade, né, de quem está do lado Do mal. né, do mal, né, do negro da força, é maior do que quem consegue absorver ou ter que divulgar uma conscientização. Eu queria ouvir aí do Fred, né, que começou lá bem novinho, contou a sua história aí e resolveu aí apostar em startup. A conscientização ela é importante, ela tem que acontecer, mas eu queria de novo voltar na questão do conscientização indivíduo, conscientização empresa, né? Porque se os funcionários da empresa também não souberem a importância que eles têm, né, na proteção e evitar possíveis ataques, quem sai prejudicado é toda a organização e potenciais clientes. Como é que seria essa conscientização? Como é que deveria se dar? De que forma? Essa conscientização já acontece há muito tempo. E ela acontece frequentemente e ela tem que ser diária. Você não pode esquecer. Porque basta um momento de esquecimento e um vacilo para aquilo ali acontecer e acontecer o problema e ele se espalhar na empresa muito rápido. Então, conscientização é algo que é importante, é necessário acontecer em todo momento, mas não vai ser nunca suficiente, porque o ser humano ele tende a esquecer, ele tende a ser fragilizado, ele tende a deixar ao acaso algumas vezes. Ele pensa que com ele aquilo nunca vai acontecer. Então ele sempre está sujeito a isso. Então, diferente do que eu estava escutando aqui agora, nossa colega, pela primeira vez o nosso Instituto de Pesquisa soltou agora os números de 2023 do H1, e a gente viu uma diminuição do número de ataques. Em todos esses anos, foi a única vez que eu vi isso acontecendo. E provavelmente é por causa de um fato que ela estava falando também, da inteligência artificial utilizada nos ataques. Por quê? Com isso, eles têm sido muito mais eficientes, eles têm conseguido os objetivos muito mais rápido. E aí, não tem o que fazer, porque por mais conscientização que você tenha, que você faça, isso vai minimizar o risco. Mas ele está tornando os atacantes cada dia mais inteligentes.
Então a gente tem que reagir da mesma maneira. A gente tem que começar a pensar de forma unificada, de forma integrada, porque se a gente não levar essa inteligência artificial para dentro da resposta a incidente também, a gente nunca vai ser efetivo, a gente nunca vai conseguir vencer o outro lado. E o trabalho é sempre esse, é sempre ficar resolvendo um problema dia após dia e se cuidando da melhor maneira possível. Então isso depende do usuário, mas depende também das organizações de olharem com atenção e investirem. Porque não adianta simplesmente depois culpar o CISO e dizer que aquilo ali aconteceu. Isso é o mais clássico de hoje. Não adianta você olhar e dizer, não, a culpa é do CISO que não fez o trabalho dele. Não, se a empresa não pensou de forma segura, se ela não se organizou e não investiu de forma adequada, a gente vai ter um problema. Semana passada eu estava num evento e a gente estava discutindo numa mesa como essa, só que de mercado, falando de economia, e um dos palestrantes trouxe uma coisa muito interessante. O mercado americano hoje investe entre 10% e 15% do orçamento de TI em segurança. O brasileiro ainda está em 7%. O mesmo grupo do IDC. Então, como é que a gente vai conseguir reagir melhor se a gente não tem o investimento necessário? E, ao mesmo tempo, a gente está numa comunidade, numa sociedade que ela é mais permissiva. Então, a gente tem diversos tipos de problema de segurança que não estão ali somente em segurança da informação. Quando você olha para o entorno, tem diversos problemas. Então, o que acontece? Aqueles problemas de segurança de informação, eles ficam largados, eles ficam esquecidos. E aí você não tem uma reação, você não tem uma prisão, você não tem uma culpabilidade daquilo. E ele acaba ficando largado, restrito simplesmente à reação da empresa. Você acha que isso pode estar aderente à questão de política? Uma política que não está muito bem clara, muito bem definida, quer seja pública, quer seja privada, para tentar evitar ou minimizar esse tipo de problema? Seria ótimo se a gente pensasse que uma política pública ia resolver o problema. A questão é que a gente vê que existe uma falta de reação, uma falta de profissionais para reagir. A polícia não consegue reagir. É igual aqui em São Paulo, vamos trazer para o ambiente normal da gente, da vida da gente. Diminuíram os sequestros e começaram roubos de celulares. Por quê? A polícia vai atrás de alguém que roubou um celular? Não. Ela vai atrás de algum sequestrador? Com certeza. Então os bandidos já descobriram que é mais barato e mais eficiente roubar um celular do que roubar simplesmente a pessoa, né? Levar a pessoa. Então eles vão trabalhando para ser cada vez mais eficientes e atingirem os seus objetivos da forma menos arriscada possível. E, infelizmente, a gente está no ranking dos menores riscos de serem culpados ou serem presos ou acontecer alguma coisa. Então ele vai acabar indo para a tecnologia da informação. E hoje em dia o que está acontecendo, além, assim, não é o roubo do hardware, né? O que eles querem realmente é essa questão de conteúdo, né? E é aí que eles começam a fazer chantagem, informações, enfim. Né? Hoje um bandido com 3 horas com o seu celular, ele Já consegue esvaziar sua conta bancária. Fora que ele tem acesso a todas as suas fotos, todos os seus e-mails, todos os seus dados. Então ele está atrás dos dados. O hardware não é mais importante. Apesar de ter valor e os fabricantes tentarem proteger da melhor maneira possível, e aquilo tem um valor físico, o valor do software, milhões de vezes maiores. Então eu posso contar depois alguns casos que eu vi acontecendo que foram espetaculares. O cara saiu de um roubo de R$500 numa bolsa para ir para um roubo de R$120 mil, de R$90 mil com uma pessoa. O mesmo pode acontecer com as empresas também, né? Eu queria ver do Eduardo, permanecendo na linha da que o Fred acabou de comentar, sobre se os atacantes têm a inteligência artificial a favor deles, como que as empresas e organizações poderiam também usar essa tecnologia, né? ou melhorando o seu firmware, ou melhorando a sua... Vocês colocaram aqui, vocês têm aí laboratórios de pesquisa, desenvolvimento com relação a isso. Como é que você vê que também o outro lado, né, podendo apoiar essa questão de tentar minimizar esse tipo de problema?
Sim. Só queria até dar um passo atrás no comentário que o Fred fez sobre a questão de investimento em tecnologia versus a receita, né? Tem algo que agrava mais ainda a situação, né? Se você pensar que você tem uma diferença, toda a tecnologia é atrelada ao dólar de alguma maneira, né? Nada é feito aqui no Brasil, né? Você tem pesquisa e desenvolvimento fora, né? E você pega uma desvalorização da moeda, então você pega uma receita menor, um investimento em termos de receita menor, com uma desvalorização de moeda, então, consequentemente, o teu poder de investimento em tecnologia é muito menor. Mesmo se fosse 15% contra 15%, você está comparando 15% em dólar versus 15% em reais, quer dizer. Então, o teu potencial de investimento em tecnologia é muito menor dentro do cenário, obviamente, macroeconômico que a gente está. Então, isso agrava mais ainda a situação, né? Não só a diferença numérica entre 15 para 7. E nesse momento, aí, voltando para o caso das empresas, a gente vê os CISOs muito preocupados em como, né, se proteger, mas, ao mesmo tempo, você tem diversos pilares, diversos nichos para você se preocupar. E hoje a gente conversando com vários clientes em mesas redondas, debates, a gente percebe, cara, às vezes os caras têm 35, 40 ferramentas, né? De repente, você tem um nível de maturidade para a parte de networking, mas você não tem para cloud. Ou você tem para endpoint, mas não tem para networking. Então, no final do dia, não adianta nada, né? Como se tivesse tua casa com a porta fechada, trancada, né? Blindada e tua janela está exposta, né? Então, você precisa ter o mesmo nível de maturidade para todos os tipos de vetores de ataque, o que se torna cada vez mais complexo, né? Se você pegar há 4, 5 anos atrás, possível combinações de ataques versus tecnologia, você tinha mais ou menos uns 400. Hoje é mais de 1.000. Né? E a tendência é aumentar exponencialmente. Então, como é que você faz a proteção num negócio que vai crescendo exponencialmente? Né? Então, a ideia que a gente tem passado muito para o mercado primeiro, a gente precisa tentar simplificar, né, a vida deles. Simplificar. Não adianta para cada nicho pensar um fornecedor, uma solução. Você precisa ao máximo simplificar, né? Pensar em prevenção em todos os vetores. Não adianta você ter um vetor que você está super protegido e o outro, estou detectando, vendo log. De repente é muito tarde, né? Porque é reativo. Porque né? acaba sendo reativo. Imagina você sendo reativo em mais de 1.000 possíveis vetores de ataque, você tem 5 ou 6 que você é preventivo e outros você é reativo. O tempo de reação é muito baixo, né? Acaba, ainda mais como a Alessandra comentou, que os ataques acabam roubando informações em horas, você não tem tempo de reação, né? Então, o primeiro que a gente fala é você trabalhar com prevenção em todos os possíveis vetores de ataque ou as superfícies de ataque minimizar ao máximo, né? O outro é tentar consolidar ao máximo plataformas. Hoje já existem várias plataformas que trabalham com API, acho que todo mundo aqui que está aqui representando as suas empresas trabalham com estratégias de API, de integração. Então, ao máximo, tentar simplificar, né, o gerenciamento, até porque a gente vai cair em outro tema que é falta de mão de obra. Não adianta você ter 1 milhão de ferramentas, pode ser as melhores do mercado, você não vai ter mão de obra para operacionalizar aquilo. Simplificar. E a outra, colaboração, né? Também, de novo, com APIs, tem uma série de ferramentas que todos os fabricantes estão aqui provém de aquela coisa, se alguém tentar invadir sua porta, né, a primeira coisa que você faz na colaboração é avisar, tranca a janela, porque se ele não entrar pela porta, ele vai entrar pela janela. Então, essa colaboração é chave para você ter respostas automáticas. E aí que entra a parte de inteligência artificial. Então, assim, quando você vê um phishing, por exemplo, utilizando inteligência artificial, é basicamente impercebível, mesmo para nós que somos da área, perceber que aquilo é um phishing de tão real, né? Bem construído é. Então, o elo humano ele sempre vai acabar sendo mais frágil. O que a gente tem que tentar com a tecnologia e com a inteligência artificial é tentar minimizar ao máximo o elo humano, né? Você combater inteligência artificial contra inteligência artificial. Como eu estava mencionando, todos nós aqui que representamos, né, os grandes fabricantes, a gente tem soluções para isso, né? Para você conseguir entregar a inteligência artificial e trazer uma proteção maior. Mas na hora que você vê o contexto como um todo, né? Então, poder econômico menor para fazer compras em tecnologia atrelada a dólar. Você vê muitos CISOs trabalhando em empresas que pegam uma estrutura legada também muito grande, com diversas aplicações que fica complexo às vezes se integrar, com várias soluções de segurança distintas. Então, o que a gente vê é uma preocupação muito forte dos CISOs me ajude a dar o primeiro passo, né? Para onde eu vou? Porque ao mesmo tempo que a gente está falando de cybersecurity, tem uma pressão muito grande no negócio para time to market. Vai para a cloud, que forma que eu migro? Precisa migrar rápido porque o concorrente já migrou. Então, você tem uma série de problemas no meio, nesse contexto, né, que tornam a vida do CISO muito complexa. Então, o que a gente tenta levar para eles
É uma jornada, acaba sendo, eu sei que a prioridade, a urgência é muito grande, né? Apesar, como o Fred falou, os ataques no Brasil caíram 15%, 20% nesse ano, mas em compensação foram mais direcionados, né? E na hora que você tem um ataque direcionado, se você não está bem protegido, a tendência é fazer, né, uma bagunça enorme. Então o que a gente tem passado para os CISOs nas conversas que a gente tem é fazer uma jornada, mas a gente tem que ter uma priorização em cima de cibersegurança, porque não adianta nada você ter o time to market, né? A gente não vai afetar o time to market, mas se não tiver uma preocupação com segurança desde o começo, a chance depois de você conseguir arrumar é muito pequena. Então, bacana. Eu queria até acrescentar um comentário, Opa, né, vamos lá, no Eduardo, que ele fez alguns comentários bem interessantes. Primeiro, essa questão do time to market, né? Então, hoje a nuvem, todo mundo tem que ir para a nuvem, não é mais uma escolha. Mas aí é um dos principais vetores hoje de ataque que a gente tem. Então, hoje, um dilema que os nossos clientes têm é que eles começaram segurança acontecendo. Existe um negócio chamado vírus, então a indústria criou um tal de antivírus. Agora tem um cabinho aqui que conecta numa tal de internet, tem que ter um guardinha na ponta, vamos criar um firewall. E aí foi. E você comprava o best of breed, né? Eu quero o melhor disso, o melhor daquilo, o melhor. E chegou o seu momento que você tem 50. E aí, quando chega um ataque com inteligência artificial, com tudo isso, e passa por essas 50 soluções de segurança, primeiro, se você precisar rastrear isso, cada um tem um padrão de log, cada um tem um padrão de mostrar essa informação, você precisa de uma criatura ali na frente que consiga ter o expertise disso tudo, esse profissional não existe, né? Ele não existe, quando você encontra hoje os profissionais, ele não consegue ter o expertise em todas. Então, a única forma, como ele comentou, é você ter, primeiro, uma plataforma, né, de segurança, que você, ao invés de ter produtos pontuais, você tenha vários serviços dessa plataforma. Então, a gente entende na Palo Alto que você não pode ter produtos pontuais, você tem que continuar tendo o best of breed, mas que sejam serviços de uma grande plataforma e que essa plataforma ela tem que trazer para o nosso cliente a inteligência artificial para que ela brigue com o hacker, né, e que tenha automatização. A inteligência artificial ela tem que ser inteligente, digamos assim, né? Então você tem que ter um dado que seja confiável, porque não adianta, né? Então agora aí com o ChatGPT da vida aí, se você não puder confiar que aquele ChatGPT tenha primeiro uma amostragem grande para ser confiável, tem que ter uma amostragem muito grande e que além daquela amostragem ser grande, que onde foi encontrada aquela informação, encontrou-se em vários lugares e, de alguma forma, você normalizou isso para que as informações sejam correlacionadas e que você tenha um contexto correto. Se você não tiver essa confiança, esse dado não serve de nada. Imagine isso dentro da segurança. Mas fora o Precision AI, que seria essa grande, a gente hoje já enxerga um segundo movimento do AI, né, da inteligência artificial, que é o Generative AI. Então, como é que eu, agora, com essa base de dados aqui, que está uniformizada, então que eu consegui criar isso, como é que eu dou o segundo passo, que é ajudar aquele coitado, que às vezes ainda assim está lidando com soluções diferentes e que ele precise saber se chegou agora um ataque e que você possa simplesmente, como a gente faz no chat GPT hoje, uma pergunta numa linguagem natural, que eu possa perguntar, eu ainda estou infectado pelo Log4j? Ou esse CVE tal, de alguma forma impacta? E que eu consiga, através da inteligência artificial dos meus produtos, rastrear todos os vetores de ataque e te fale sim, e para remediar, faça isso. Ponto. É interessante. Isso é uma questão estratégica, né? Porque o CISO, né, o decisor, o responsável ali pela parte de segurança, vai ter que olhar isso muito, muito bem, até porque você pode ter vários outros parceiros envolvidos. Aí tem uma questão que eu quero colocar, aproveitando que você ainda está com a palavra. Considerando a natureza complexa e em constante evolução das ameaças cibernéticas, como vocês, depois eu quero ouvir todos com relação a isso, enxergam a possibilidade de parcerias estratégicas e colaborações, já foi comentado aqui sobre colaborações, com especialistas externos para melhorar a defesa de uma empresa? Então, a gente enxerga isso, que passa por uma elevação de maturidade e por uma parceria com esses grandes players que oferecem esse serviço como um todo, né? A segurança como um serviço. Eu te ouvi disso. E eu entendo que na linha que ela comentou, né, quando você tem um parceiro bem preparado e que domina o assunto, ele tem condição de fazer a migração da empresa
usando até o termo que ela comentou do best of breed, né? Ele ter o melhor de cada dos elementos que compõem a infraestrutura dele, seja de segurança, de TI, ou o que seja, e partir para um best of suite, ou seja, você tem um provedor de serviços que vai te entregar a solução adequada ao teu negócio e com o conhecimento específico do teu negócio, né? Então, quando a gente transfere o nosso conhecimento para esse parceiro ele transfere esse mesmo conhecimento para o cliente, estando próximo do cliente e conhecendo a realidade de cada um daqueles clientes específicos. Porque se a gente tentar desenvolver uma solução única, nós não vamos conseguir atender ninguém bem, né? Aqui nessa conversa a gente tem 4 empresas que basicamente o que a gente faz é vender conhecimento. E a gente vende conhecimento acumulado. Todas as empresas aqui têm décadas de existência, né? Então, quando a gente tem um cliente que nos solicita apoio para desenvolvimento de uma estratégia de segurança, a gente está vendendo para ele 30 anos, pelo menos, de conhecimento que vai ajudar ele a se prevenir e estar preparado com essa alternância absurda que a gente tem, que é alavancada pela inteligência artificial. Todo mundo fala disso, mas isso já, como ela comentou também, isso a gente já utiliza há décadas, né? Todo mundo utiliza isso. Então, essa proximidade de transferência, esse canal de transferência de conhecimento via uma rede de fornecedores de soluções mais próximo do cliente é o caminho que vai viabilizar para o cliente final lá. Esse especialista externo viria junto com a solução. Ele é um viabilizador do uso da solução, né? Porque a solução para um cliente A, B ou C pode passar por componentes de cada um dos que estão aqui. Né? Não necessariamente uma solução nossa, única, vai atender o cliente e vice-versa. Né? Mas aquele elemento externo que tem o expertise profissional, que tem expertise de tecnologia, que tem expertise do cliente é que vai determinar o que realmente é melhor para o cliente. Ele é o unificador de todos esses elementos que vão entregar a solução final para o cliente. Né? Tá certo, isso é parceria estratégica. Queria ouvir, passar pelo Eduardo aqui. A SEC, que é a CVM, né, dos Estados Unidos, agora no final de julho, basicamente lançou a Final Rules deles sobre disclosure e alguns padrões de como divulgar alguns fatos relevantes relacionados à cybersecurity. De 2011 a 2018 era muito interpretativo, né, a coisa, então alguns faziam, outros não. Depois de 2018 eles colocaram algumas premissas e agora em julho basicamente homologaram uma forma, né, de você fazer o disclosure dessas informações. A pergunta é, você investiria numa empresa que não tivesse uma estrutura de cybersecurity robusta? Acho que se você fizer essa pergunta para qualquer investidor, falar que não. Né? Então, em algum momento, isso vai acabar pegando uma forma cada vez maior, inclusive no Brasil. Né? Então, as empresas que não correrem atrás, elas vão ficar numa desvantagem em termos de, né, captação de capital, vão ficar numa desvantagem muito grande. Né? Então, existe, na parte de business, obviamente, um interesse que as coisas aconteçam. Né? Mas ainda a gente vê no Brasil muita falta de maturidade em algumas empresas em que cybersecurity é relegado a uma coordenadoria. 3 analistas, 4 analistas. Obviamente você tem os grandes bancos, grandes instituições que tecnologia é um pilar muito estratégico para funcionar o negócio, que tem áreas já mais maduras. Mas você tem muito business ainda em que cybersecurity acaba sendo uma gerência, uma coordenadoria, não tem uma voz ativa ainda. Né? E o que a gente vê é que a tendência é que isso mude, porque os ataques eles não estão mais, né, só vou atacar as grandes instituições bancárias. Hoje o ataque está pegando qualquer tipo de empresa. Né? E muitas vezes as empresas menores, que não têm uma área forte, acabam sendo atacadas porque é mais fácil de entrar. Né? O atacante, por incrível que pareça, sabe calcular o valor que da multa, né, do ransomware que faz sentido o cara pagar e qual faria sentido ele não pagar. Né? Sei lá como eles calculam isso, mas eles têm uma forma de monetizar super avançada. Né? E essas empresas pagam, né? Porque senão para uma fábrica um dia. Né? Quanto que isso dá de prejuízo? Então, acho que as parcerias, aí entrando no assunto das parcerias, elas são importantes porque mesmo essas empresas que não têm maturidade, principalmente essas, elas não têm como recuperar o tempo perdido ou tentar chegar no nível das grandes instituições da noite para o dia. Né? Elas precisam de ajuda. Né? Então, passa muito por o nível executivo da empresa entendendo que precisa dar um passo
E a gente trazendo conhecimento, como o Edilson comentou, trazendo parceiros que entreguem como serviço, deixa que eu gerencio para você, te entrego um SLA, muito parecido como as operadoras, né, as provedoras de nuvem fazem. Né? Eu te entrego IaaS, PaaS ou SaaS, você escolhe o que te adere, que faz mais sentido para você, e eu te entrego um SLA. Né? Se meu switch está protegido, não está, se o switch é do fabricante A, B ou C, eu vou te entregar como SLA. Então a gente tem trazido uma oferta para o mercado, principalmente para esse segmento de mercado, que faz sentido, ó, eu vou ajudar você a acelerar 5, 6 passos, mas através de conhecimento, através de parceiros, de uma forma que eu vou te entregar um SLA. Mas se a empresa não tiver maturidade para ter essa discussão, muitas vezes para o quê? Ah, não tem o budget, ah, não faz sentido. Né? Então o que a gente leva muito para o mercado brasileiro é esse momento no mercado brasileiro vai chegar mais cedo do que muitas empresas imaginam, né? De você ter uma cobrança mais forte do ponto de vista de continuidade de negócio para um pilar de cibersegurança. E a gente pode ajudando essas empresas a recuperar esse tempo perdido, dar 5, 6 passos mais rápido, através de parcerias para ajudá-los a caminhar mais rápido em cybersecurity. Bacana, bacana. Fred. Cara, eu acho que quando a gente fala de parceria, a gente tem diversos níveis diferentes de parceria. Então a gente pode começar lá em cima, onde a gente criou o Cyber Alliance, que é um grupo de vários fornecedores que trocam informação entre si, exatamente para poder garantir que essas informações estão fluindo de acordo entre os fabricantes de segurança. Depois, que o Eduardo já falou antes, a gente pegou e abriu as APIs nossas todas no mercado para poder integrar com diversos outros players e aí começa a fazer as parcerias de mercado, as parcerias entre players, porque a gente não vai ter todas as soluções possíveis resolvidas em um só lugar, mas hoje o cliente tem a dor de ter pelo menos 30 vendors diferentes dentro do ambiente dele e você precisa levar isso num primeiro momento para 15, 10 vendors diferentes e num segundo momento para 2, 3 plataformas de gestão. Porque se você não tiver isso, você nunca vai enxergar o problema. E aí depois tem os parceiros de negócio que são no dia a dia, a gente precisa manter eles treinados, preparados e precisa dar suporte para eles. Então nos últimos anos a gente investiu muito em serviços de consultoria para esses parceiros poderem vender, que fazem toda a parte de análise do que está acontecendo dentro da rede, fazem ataque de phishing, analisam a Dark Web para saber o que está acontecendo ali dentro e trazer informações se fugiu alguma coisa da empresa, algum dado confidencial está sendo negociado lá embaixo para você conseguir predizer um ataque ou predizer algum problema que vai acontecer dentro da empresa. Se antecipar. E até os ataques, o trabalho conjunto de suporte durante um problema. Um ransomware tomou conta, em uma hora você tem alguém, um especialista, junto com você, dentro da sua empresa para poder reagir ao ataque de ransomware. Então, são os fabricantes conseguindo olhar pela experiência que eles têm no mercado, como é que eles conseguem atender melhor os clientes e como é que eles conseguem levar da melhor forma essa inteligência que a gente tem de negócio. Bacana. Porque acho que muitas vezes falam, vocês são competidores. Até somos, mas a gente precisa ser colaborador também, porque clientes não vão ter uma estrutura 100% checkpoint ou 100%. Em algum momento nós vamos ter que colaborar. Né? E isso é importante para o cliente, né? É importante para o país como um todo, né? Que a gente entregue soluções cada vez melhores. Só contar um caos aqui. A gente tem uma empresa, enfim, que eles fazem teste de phishing diretamente, semanalmente, mensalmente, enfim. E perceberam que sempre a mesma pessoa caía, né? Depois de 5, 6, 7 vezes, sei lá quantas. Aí foram falar com a pessoa, né? Pô, você não percebe, né? Cara, vocês não falam que vocês são os melhores em cybersecurity? Então eu tô tranquilo. Eu vou clicar em tudo que vem. Vocês não falam que a gente é bom, que vocês são bons? Então eu vou clicar, né? Então o lado do usuário também, né? Dizendo, já que vocês falam que estão protegidos, a gente investe tanto, então eu vou clicar porque eu sei que eu estou protegida, né? Então também entender um pouquinho o lado do usuário também, que é engraçado também. Tá certo. E o treinamento que a gente entrega para o usuário, ele não é adequado, né? Você comentou de phishing, a gente teve alguns casos em que você ensina estratégias, né, de como entender o e-mail e tal, aquela coisa de navegue em cima da URL para ver se não, achando que o usuário vai fazer isso, né? E a maneira como eles atacam o usuário é triste de identificar isso, porque eu vi um caso em que o cliente foi atacado
era era uma URL de uma entidade brasileira muito conhecida, onde nós líamos e não entendíamos o que estava acontecendo ali. E o que estava acontecendo na realidade é que a URL ela tinha uma letra em cirílico em vez então, quando resolvia lá pro destino final, não ia para a empresa aqui brasileira. Então, assim, eles usam estratégias que parecem muito simples, mas que passou por toda a equipe de... Torna imperceptível, né? É imperceptível. Então, assim, a gente não entende essa dor do cliente também, né? Do usuário final, né? A gente pressupõe que ele vai fazer um monte de coisa muito básica, mas mesmo quando ele faz o básico, o pessoal lá está um passo à frente. A gente vive no mercado do gato e rato, né? Nós somos o gato, e o rato às vezes é mais espertinho. A gente tem que ser mais rápido que eles, né? Tá certo, tá certo. Você queria fazer uma... Eu quero lembrar aqui, pessoal, que agradecer muito o apoio que a InfoChannel recebeu da M3 Corp, da Sonic Wall e da COVID Data Protection. Obrigada aí pelo apoio. E a gente recebeu também uma contribuição do Rodrigo Gazola, que é o CEO e fundador da ADI. Ele encaminhou uma pergunta e eu gostaria de endereçar a vocês. Sabemos que, mesmo com medidas de segurança sólidas, a proteção de dados não está completa sem um backup capaz de proporcionar uma recuperação de desastre verdadeiramente eficaz. Como podemos assegurar uma proteção abrangente para as empresas por meio de múltiplas camadas de segurança, abordando todas as frentes da proteção de dados? Quais são as considerações essenciais para garantir a segurança e a recuperação bem-sucedida dos dados? Fred, quer começar? Posso começar, claro. Eu acho o seguinte, a gente tem um ambiente que a gente fala segurança. Segurança é continuidade de negócio. A gente tem que garantir que a empresa não vai parar. Então, esse é o desafio. O desafio não é impedir que um hacker entre, roube uma informação simplesmente. É garantir que o negócio continue, que o negócio possa funcionar independente dos riscos que existem no mercado. Então, você tem que pensar em todas as camadas de segurança. Então, você está seguro na entrada, você está seguro no meio, você está seguro nas pontas. Com as mudanças que que ocorrem todos os dias no mundo, o que acontece? Você tem a nuvem, que é um dos ambientes mais expostos. Se você não pensar em segurança ali, você vai ter um problema. Você tem os seus usuários externos acessando de diversos pontos. Hoje, quase todo mundo de casa, com máquinas que às vezes não foram bem preparadas. Então, isso é um outro pensamento. Dentro da rede, você tem diversos dispositivos de IoT que colocam em risco essa infraestrutura o tempo todo. Então, se você não tiver como segmentar essa rede de forma adequada, tiver segurança nos seus switches, tiver segurança no seu Wi-Fi, se não tiver com todo o ambiente seguro, você não sai. E é lógico que a segurança ela não é infalível. Elas são passos para dificultar a vida e para te proteger. Agora, em algum momento, aquilo ali pode ser falível. Então, você tem que ter um plano de continuidade de negócio. É um backup, restaurar, poder voltar atrás, poder entender, poder restabelecer a companhia, ambientes divergentes. Então, tudo isso é importante para a continuidade do negócio. Então, quando você pensa em segurança, você tem que pensar em todo esse ecossistema de segurança completo para garantir que você vai conseguir chegar do outro lado. Porque senão, não é quando, não é se, mas quando você vai sofrer o ataque. Eduardo. Eu concordo, assim, só seguindo a linha dele, fazendo alguns complementos. Continuidade de negócio, então você precisa pensar, obviamente, em como reduzir ao máximo a superfície de ataque, fazendo microsegmentação, enfim, tudo mais camadas. Você tem que pensar em como se prevenir para que vetores de ataque você tenha uma prevenção e não detecção. Mas, ao mesmo tempo, você precisa pensar como isso faz diminuir o nível das ameaças, aumentar a tua resiliência e aumentar teu tempo de recuperação. Muito focar na pergunta, que ele comentou um pouco de storage e tudo mais. Hoje a gente vê muitas empresas, faço storage local, é mais seguro, mas é caro. Vai na nuvem, de repente não é tão seguro, mas é mais barato. Tá local, se eu precisar apagar, é mais fácil. Tá na nuvem, como é que eu apago para garantir que ninguém recupera as informações, né? Então é um trade-off que todo mundo tem que fazer muito, muito tênue, né? Qual que é a decisão que eu vou tomar para que tipo de aplicação, para que tipo de dado
né? Para alguns dados faz sentido eu deixar na nuvem, outros, né, pensando num hospital que tem que seguir algumas regras básicas, né, de compliance, faz sentido para onde eu vou. Então a gente vê muitos segmentos com algumas dúvidas, né, específicas daquele setor. Qual que é o trade-off que eu vou fazer aqui, né? E para você, Dilson? O que eu percebo quando eu converso com clientes de vários segmentos é que o cliente ele se preocupa com a proteção dos dados dele, mas ele sequer entende o ciclo de vida dos dados dele, ele não se preocupa com os fluxos de transferência desses dados, e aí ele não tem a medida correta desse balanço de custo-benefício que ele pode ter, né? Então, às vezes, a gente percebe o cliente muito preocupado em proteger o backup dele, porque na hora que ele tiver que restaurar o backup, ele tem que funcionar, né? E ele está restaurando informação que nem deveria mais estar no backup dele, né? Então, ele perde muito tempo se preocupando com o volume de dados que sequer deveria existir, né? A mesma coisa acontece com a transferência do dado de um ponto A para o ponto B. Ele comentou sobre a microsegmentação. Por que o cliente não faz a segmentação para reduzir o impacto de qualquer evento que vai acontecer em algum momento, né? E mitigar que esses eventos cheguem no backup. Né? Eu já tive situações em que o cliente convocou a gente para conversar, porque ele precisava de uma solução de segurança depois de 7 vezes ser atacado por ransomware, né? E o interessante foi que ele falou assim, a sorte é que a gente tem o backup, né? E eu achei esquisito isso. Eu olhei para ele, para a equipe dele, e falei, mas você tem alguma dúvida que o ransomware está no seu backup? Então, assim, o cliente ele não direciona o esforço dele para o ponto correto. E aí ele acha que ele tem uma segurança Prime e, na realidade, ele não tem condição de segurança nenhuma, né? Ele está só reciclando os problemas dentro da rede, né? Então, a gente também tem que ouvir isso, né? É claro que nós que estamos aqui somos profissionais de segurança, a gente está treinado para ouvir essas coisas, né? Então, o que pode parecer muito evidente para a gente, para o cliente, nem sempre é. E aí isso faz com que a gente perceba também que essa falta de entendimento da infraestrutura é porque as equipes dos clientes não estão preparadas, né? Porque a gente sabe, todos nós sabemos aqui que falta mão de obra preparada, específica, desses diversos outros assuntos na área de TI. A gente tem que escutar e tentar ajudar eles, né? Então, é por esse caminho que a gente tenta apoiar o nosso cliente, né? E você? Bom, acho que os meus colegas falaram bastante aqui já, eu concordo com todos eles, e o que eu vejo hoje é que está todo mundo tão assustado e com medo de estar aí na primeira página dos jornais, né, com os ataques, que muita gente está olhando hoje para essa questão da defesa, né, da proteção, e esquece um pouco que pode ter o e se, né? E se passar, né? Então, como ele comentou, você tem que ter uma política muito grande de continuidade, como o Fred falou, e se preocupar que cuide bem do seu backup, porque pode ser que ele esteja com o ransomware. Então, como que você realmente cria uma política muito séria ali, que tomara que você não use, mas que se você precisar, ela esteja disponível, né? Qual o recado que vocês dariam para o CISO, né, em matéria de mão de obra, em matéria de escolha do parceiro, em matéria de questão de maturidade? Qual seria um recado que vocês dariam com relação a isso? Nessa questão que você comentou do CISO, vai levar um tempo para o CISO conseguir interpretar a linguagem do board. Então, se alie a quem tenha isso e que também tenha conhecimento de cyber para ser o seu grande aliado estratégico, porque existe esse gateway, mas o negócio não pode esperar esse CISO se adaptar a isso. Então, busque parceiros que tenham isso e que vão levar o melhor de cybersecurity, o que for, para ele, né, como um aliado. Então, legal, interessante. Quer completar? E uma coisa que eu entendo, olhando aqui para o cenário brasileiro mesmo, eu acho que os CISOs eles estão sob uma pressão injusta, né? Injusta. Porque a grande parte da preocupação do CISO hoje é com relação ao LGPD, né? Então, a gente vai conversar, a gente senta na frente do CISO para conversar Só se fala sobre... em LGPD, né? A preocupação dele é como evitar vazamento de dados, e ele esquece completamente do negócio da empresa. É como o Fred comentou, né? Qual que é a sua estratégia de segurança para garantir que a empresa continue funcionando?
você tem que proteger o dado do seu cliente? Tem, mas e a empresa? Então o foco dele está ruim. Por quê? Porque ele tem essa pressão externa, né, da LGPD, é aquela sombra que segue ele para todo lado, né? E aí, então, usando a estratégia correta de parceiro que entenda do negócio dele, ele consegue dividir essa carga e conseguir escolher a solução adequada para o negócio dele, né? E equilibrar. Não é só LGPD, né? Não é só. Não é só. Eu citei o LGPD só como. É a sombra que está atrás deles, né? Isso é ruim demais. Bacana. Qual o recado pro CISO, Fred? Se eu tivesse que dar um recado para o CISO, eu acho que, como sempre na vida, você tem que se aliar aos melhores. Então não adianta você olhar para a melhor solução se você não olhar para o melhor parceiro. É um conjunto que tem que funcionar junto e que tem que rodar junto. E hoje, apesar de todas as distrações que a gente tem, o CISO precisa parar, dar um passo atrás e olhar para frente tudo que ele precisa fazer com o que ele já tem. E depois quais são os ajustes que ele precisa fazer com o que ele já tem para melhorar a infraestrutura dele. E não sair fazendo uma coisa ou outra solta por aí, porque isso não vai dar resultado nenhum. Isso vai resolver problemas pontuais. A gente Só apagar incêndio não adianta. Precisa pensar de uma forma centralizada, precisa pensar numa forma de plataforma, gestão unificada, porque senão é questão de tempo e eles vão morrer. Se tua visão é continuar comprando caixinha por caixinha, de repente o parceiro A não é melhor o parceiro B. Mas se você quer realmente seguir numa linha de simplificação, prevenção, colaboração, em que tudo que a gente fale, a gente também use internamente, né, melhores ciclos de desenvolvimento de software, prevenção em todos os vetores de ataque. Então, na hora que você tem essa sinergia de visão, eu acho que você tem capacidade de ter um parceiro estratégico que não é aquele cara que vai te vender uma caixa e, se der algum problema, você me liga. Então, essa parceria estratégica ela tem que ser tratada como uma parceria estratégica, não como um fornecedor. Então, na hora que você consegue alinhar as visões, acho que a tendência é as coisas melhorarem muito mais e sair desse, né, vou comprar uma caixinha aqui, uma solução ali, que já é provado, né, e potencializado pela pandemia, que acelerou demais a transformação digital, que isso não funciona mais. Tá, bacana. Um parceiro... preferência que tenha os laboratórios, que está sempre na frente, fazendo pesquisa, Sim. se desenvolvendo para evitar essa dor de cabeça. Por isso que a visão é importante, né? Porque a visão vai drivar tanto o investimento do cliente quanto do parceiro, seja fabricante, seja uma consultoria, enfim, aí independente que seja. Mas a visão vai drivar o investimento dos dois lados. Quando você tem a mesma visão, o caminho é em conjunto. Né? Então acho que isso é super importante e relevante. Bacana, bacana. Eu tenho uma pergunta provocativa, na verdade. A gente tem essa questão do gato e o rato constante. A pergunta é: o gato efetivamente algum dia vai ganhar ou não? E ganhando, como é que ficam as companhias que oferecem soluções de combate contra as soluções de segurança, enfim? Quem quer começar? Você está supondo que o gato é o hacker, é isso, né? Não, estou supondo que o gato é a empresa que oferece solução. Tá ao contrário, tá bom. A empresa que oferece solução, ela vai chegar um dia que vai ganhar dos hackers, que vai ter o sucesso na empreitada, definitivamente, ou não, e conseguindo ganhar, né, vencer os hackers. Como é que ficam essas empresas? Fred? Vamos lá. Se a gente olhar a realidade do gato e o rato, em alguma vez você viu o gato vencer ou o rato vencer? São momentos, são passagens. Então, assim, os ratos conseguem roubar a comida deles e os gatos comem eles. Mas eles se reproduzem e nasce um próximo rato. Então, isso é uma briga constante que nunca terá fim. É lógico que com o aprimoramento dos conhecimentos, aprimoramento das ações, você vai ter menos problemas constantes. Você vai conseguir gerir de uma maneira mais adequada, você vai conseguir punir de uma maneira adequada, e aí você começa a ter a questão do balanço entre o lucro versus o risco, que é sempre o mais importante. Se a gente for olhar, tudo no mundo é balanceado em torno disso.
Então não adianta, pode investir o que for, que vai ter sempre um novo surgindo que vai gerar um possível problema. O que a gente precisa conseguir é identificar que o rato está ali, identificar que o rato está passando, para conseguir reagir e evitar que ele roube a comida. E que ele vá roubar a comida de outro que está menos preparado. Vá para outra casa, não fique na nossa casa. Então, eu acho que a grande diferença disso, e a gente viu isso várias vezes durante vários problemas que surgiram, eu tinha clientes que tinham 0 problema. Não eram nenhum dos afetados. Por quê? Porque aquele conseguiu identificar, ele conseguiu reagir e conseguiu fechar a porta. Então, os ataques mais graves que aconteceram, eles geralmente começaram 30 dias antes. O hacker já está ali dentro há 30 dias. Só que ele organiza para acontecer tudo no mesmo dia para causar o pânico geral. Se você identificou que aquele entrou, bloqueou, isolou aquilo, você não vai ter problema, então. Você não vai precisar sair arrancando o cabo. Então, a ideia é que o seu gato seja eficiente o suficiente para o rato não chegar perto de você. Porque os ratos vão estar sempre lá. E se a gente pensar, hoje, esse mercado dos ratos é um mercado super lucrativo. É muito dinheiro que está gerando ali. Muito mais do que vários outros mercados de crime. Então você vê hoje grupos criminosos de verdade agindo nesse mercado, treinando pessoal, botando gente para fazer faculdade, contratando os melhores profissionais, contratando pessoas das empresas para poder vazar a informação e pagando muito bem. Então, como é que você vai impedir isso? Tem um limite que você consegue chegar. Então, eu acho que essa corrida ela vai sempre acontecer. A ideia é que o gato seja eficiente ou cheire muito a gato e ninguém chegue perto. Nem o rato passe por ali. Alessandra. O resumo... desculpa, pode falar disso. O resumo disso que o Fred falou é basicamente o cliente ele tem que decidir quantos ratos ele vai permitir dentro da casa dele. Porque tudo é uma questão de custo-benefício, é o trade-off, né, que ele tinha comentado antes. Eu sempre digo para o cliente, falo assim, eu consigo te dar segurança absoluta, olha isso, segurança absoluta de que não vai acontecer nada com o seu file server. Aí quanto custa? Custa 0. Como que você faz? Você tira o cabo de rede, né? Você tem 100% de proteção. Né? Isso serve para o negócio? Não serve. Né? Então, o cliente ele precisa encontrar esse equilíbrio de saber quantos ratos ele quer na casa dele. E depois, definir qual que é a estratégia para monitorar aqueles ratos e mitigar qualquer ação deles. Aqui, nós 4 aqui, a gente trabalha com proteção contra vários vetores de segurança. Todo mundo aqui trabalha na casa dos 99, alguma coisa, vários novos depois da vírgula de eficiência. Né? A nossa preocupação é identificar e tentar antever o que esses ratos vão fazer, em qual buraquinho eles vão entrar. Né? Essa é a nossa briga. Então é consolidar aquele monte de informação que todos nós recebemos, né, da nossa base instalada, identificar as tendências e começar a monitorar para saber onde que aquele ratinho vai entrar e tal. Algum daqueles ratos vai escapar? Provavelmente, mas a gente está deixando ele escapar, é consciente. Com isso a gente consegue equilibrar esse custo, porque se a gente quer segurança absoluta, o custo disso é inviável. Essa é a discussão que a gente tem diariamente com os clientes. Né? Qual que é o seu ponto de falha? Né? E aquele buraquinho que sobrou, você tem backup? Qual que é o tempo que você vai precisar para restaurar o teu negócio na situação em que ele parou? Então, encontrar esse equilíbrio que é o ponto principal. Né? Esse tempo de retorno, né? Exatamente. Mas às vezes a gente pergunta para o cliente, ele não tem análise de risco da rede dele, ele não tem nenhum tipo de medida que diga qual que é o tempo que ele consegue sobreviver sem o dado atual. Quer dizer, é muito antes de escolher a solução. Né? E talvez aí o parceiro de negócio dele consiga apoiar nisso também. Uma análise de impacto de negócio. Se não fizer análise de impacto, não vai. Se ele não tem análise de impacto no negócio dele, como é que ele vai decidir quanto tempo que ele vai ter de backup lá? Ele precisa ter um dia? Quanto tempo demora para restaurar um dia? Não é melhor você ter um backup melhor e fazer janelas? Porque o teu negócio ele sobrevive 24 horas fora do ar. Nós tivemos uma medida em que nós usamos aí uma rede conhecida aí mundial de varejo, e que eles, no e-commerce deles,
Um minuto fora do ar representava 17 mil transações, 17 mil vendas por minuto. Qual que é o tempo, qual que é a tolerância que esse pessoal tem, né? O cliente não tem isso claro, né? Então a gente tem que também tentar apoiar nessa direção. Né? Contar o ticket médio para fazer um... Exatamente. Tem fórmulas para isso. Um ROI. Campo ROI. Exatamente. E aí, você sabendo qual é a tolerância, qual a quantidade de ratinhos que você tolera ali, você fala assim, eu vou deixar aquele ali escapar porque eu pego ele depois. Eu estou monitorando ele aqui, vou me preocupar com esses aqui que estão roendo. Então é mais ou menos essa a estratégia. Né? E o tipo de ratoeira que você vai utilizar. Exatamente. Para pegar. Exatamente. O tamanho da ratoeira, né? A qualidade da ratoeira. Exatamente. Então esse paralelo ele mostra muito claramente, né? Decidir quais batalhas você quer se aplicar. Né? Bom, eu acho que eu concordo muito com o que o Fred comentou, que a gente tem que fazer uma análise, né, do risco que você pode tomar, né, versus o investimento que você pode fazer, né. E existe a questão, às vezes, do gato e rato, aquela coisa de que também o que muita empresa faz bom, eu sei que algum gato vai comer o rato, ou enfim, o gato-rato, mas as empresas chegam para a gente, às vezes, e falam assim, eu quero olhar um projeto de segurança disso aqui. Mas por quê? Porque eu sei que o meu concorrente comprou, então eu não posso estar menos preparado do que ele. Porque, no fundo, eles sabem que o menos preparado tem mais chance de ser atacado. Se é no mesmo segmento que eu, né, no mesmo mercado, ele vai ter chance, então, o menos preparado. A gente também vê muito cliente hoje falando assim, eu estou seguindo as normativas americanas, mesmo que o Brasil não peça, porque aí eu sei que eu estou mais preparado. Faz sentido essa iniciativa? Eu acho que o que falta é uma análise de impacto, né, de riscos, que, como ele comentou. Então, eu acho que é o que o Fred comentou, sempre vai existir o gato e o rato, mas teria que todo mundo fazer uma análise do impacto para saber o quanto vale a pena você investir para no seu último, né, enfim, da cadeia. Né? Acho que é uma análise que... Interessante. O principal dor de cabeça hoje aí das empresas é o ransomware. Uma preocupação muito grande, todo mundo aí procurando se proteger. E já tem casos, né, do triplo ataque, né, que eles não estão interessados mais somente nos dados da empresa que ele atacou, mas também nos dados do parceiro, né, dos usuários, que ele pode, né, realizar a venda de dados. Tem muita coisa para ser feita. Estratégia de proteção para ransomware existem diversas. Existem várias, mas eu tenho visto um ponto muito crítico com relação a isso, uma preocupação muito grande pelos CISOs, pelos responsáveis, ou até vindo do board, que leu alguma coisa, viu alguma coisa que alguém, né, foi atacado, teve seus dados lá capturados e se você não pagar uma certa taxa, você vai ter um prejuízo. Eu estava lendo ontem também sobre isso. A média nos Estados Unidos, as últimas 1.000 empresas que foram atacadas, a cobrança gira em torno de $300 mil de resgate. A média. Né? Tem valores menores, porque eles fazem um cálculo, eles têm uma engenharia. O time de marketing deles é bom para calcular. Isso, eles fazem um cálculo para ver realmente quanto que eles vão conseguir arrancar. Porque se colocar um valor muito alto, não vai ter, se valor muito baixo também, eles chegam nesse valor. E eu queria ouvir de vocês, né? O que vocês têm como proposta ou proposição de estratégia, um caminho, uma política para também, com esse problema que está bem aí crítico ainda no mercado, principalmente no mercado brasileiro, que não está maduro ou não tem a visão ainda adequada para isso. Podemos começar com o Eduardo? Pode ser. Pode ser. Quando a gente fala de ransomware, acho que a gente precisa tentar entender quais são os principais vetores que levam à entrada de um ransomware, né? Hoje, se você vê, tem dois grandes vetores que respondem por a maior parte dos ransomware. Primeiro é a parte de phishing, de certa forma roubo de credencial, enfim, que acaba ajudando o atacante a entrar dentro da estrutura. Então, ter uma política clara de anti-phishing, né,
E quando você lembra das empresas tendo o e-mail on-premise, elas tinham camadas de segurança. Muitas migraram para a nuvem, tiraram as camadas, deixaram 100% com o provedor de e-mails. Confiando no provedor. Confiando que estava seguro, né? Mas na corresponsabilidade fica meio óbvio que não está seguro, né? Então tem muitas empresas que na hora que saíram do on-premise foram para a cloud, abriram algumas portas que até então estavam um pouco mais fechadas, vamos dizer assim, né? Então revisitar esse tema acaba sendo importante. A parte de educação do colaborador é importante, mas de novo, cada vez mais está tão perfeito o phishing que às vezes a gente olhando a gente não consegue ver, imagina o usuário. Então, utilizar a ferramenta de inteligência artificial para que você bloqueie o ataque via phishing, porque 80% dos ataques, em algum momento, ele vai usar o vetor do e-mail. Então, já que o e-mail é um dos grandes vetores, vamos protegê-lo, né? Do jeito que está, você abriu. Como é que a gente faz para fechar? Né? De uma maneira simples, preventiva, colaborativa, enfim, né? Um segundo grande vetor acaba sendo o software supply chain, né? Com uma série de vulnerabilidades, até conversando com alguns CISOs, ele fala, cara, toda vez que eu vejo uma vulnerabilidade no software, eu corro para ver se eu tenho dentro de casa, né? Porque, tirando as startups ou empresas que já nasceram digital, que têm um controle maior, as empresas que vêm há mais tempo, muitas vezes não sabem nem o que está instalado, né? Então ele falou, cara, é um desespero, porque eu preciso ver dentro de casa se eu tenho, se eu não tenho, que versão que está, que versão que não está, né? Até o governo americano, no começo do ano, começou a provocar alguns fabricantes dizendo, gente, vocês também vão ser, em algum momento, corresponsáveis por isso, né? Se alguém usar uma vulnerabilidade de vocês não podem simplesmente, né, falar, putz, o cara que não atualizou, enfim, é um problema da indústria, né? Então você já vê o governo americano procurando dar mais responsabilidade para as empresas de software, obviamente começou com os grandes, né, principalmente provedores de nuvem, para que eles sejam corresponsáveis para ter uma auditoria, uma qualidade melhor, para ter menos vulnerabilidade, né? Então, na hora que você tem uma estratégia clara para atacar esses dois lados, né, você já previne bastante um possível ataque de ransomware, né? E aí, obviamente, entra no que a gente falou um pouco de storage, de recuperação. No momento também tem uma estratégia, está microsegmentado, está separado para uma possível recuperação, ajuda bastante. Mas hoje a gente vê no mercado brasileiro, muitas empresas migraram para a nuvem em termos de e-mail e não se preocuparam mais com segurança, acreditando que o provedor de nuvem está fazendo tudo. E é óbvio que não está, né? Está fazendo parte, mas não todo. E a parte de software supply chain, que acaba sendo um risco enorme. Todo mundo lembra do SolarWinds, o tamanho do problema que foi. E vendo alguns dados de mercado, por incrível que pareça, ainda 40% dos ataques nos últimos 12 meses de ransomware utilizaram vetores do WannaCry, que já tem patch desde 2017. No Brasil, estou falando isso no Brasil. Quer dizer, já tem patch desde 2017 e mesmo assim eles conseguem atacar utilizando esse vetor de ataque. Verdade. Quer comentar? Eu acho que você tocou um outro ponto, concordo 100% aqui com o Eduardo. A gente tem um espaço ali de ataque, mas você estava falando exatamente dessa ligação entre parceiros de negócios. Isso. Por quê? Qual é a ideia do ransomware? A ideia do ransomware é chegar, sequestrar aquele grupo de informações ali, aquele grupo de dados. Se ele puder não fazer isso no momento zero, porque ninguém percebe que ele está lá, e ele pode se espalhar entre os parceiros de negócio, o que acontece? Muitas vezes você abre a sua rede para os seus parceiros de negócio. Você dá um acesso privilegiado para o seu parceiro de negócio. Então, nem sempre você cuida de forma adequada dessa comunicação. Então, ele aprendeu que dali ele pode começar a se espalhar. E aquela informação que ele está sequestrando ali, que às vezes de nada vai servir, porque ele vai... Se você tem um bom sistema de backup, isso e aquilo, você vai restabelecer tudo. E você não vai pagar pela informação que ele bloqueou ali. Na segunda etapa, ele vai te fazer o quê? Ele vai te jogar contra os dados que você tem ali. Olha, a partir de agora eu vou vazar. Você tem tantos dados dos seus parceiros aqui disponíveis aqui dentro. Se você não pagar, esse dado vai ficar disponível na rede. Ou eu vou começar a divulgar informações e dados confidenciais de parceiro seu, mostrando que é através de você. E aí você não está só responsabilizando a empresa. Você está responsabilizando a empresa pela destruição que ela pode causar a outras empresas. Então esse espalhamento nada mais é do que uma forma de evolução do ataque, que como todo ataque, com o tempo ele vai evoluindo. Como a gente não conseguiu ainda zerar
o volume de ataques, porque continua deixando espaço para entrar. Coisas que a gente não vai conseguir evitar, que é um phishing, um isso, um aquilo. Ou, às vezes, um funcionário que foi comprado para colocar ali aquele ransomware lá dentro da empresa. E como é que você vai conseguir evitar isso? Você tem que ter diversas ferramentas e diversos controles para evitar. E ele agora passa a se espalhar de uma forma melhor e conseguir absorver mais dinheiro daquele grupo de empresas, daquele grupo que ele atacou. Eu acho que uma parte desse problema é a dificuldade que a gente tem, e a gente vai lá pela questão da linguagem, né? Traduzir o nosso conhecimento para uma linguagem que o nosso ouvinte compreenda, né? Então, por exemplo, a gente está falando de assuntos aqui que eles não vão ser eliminados 100%, mas eles podem ser mitigados em grande medida com ações muito simples e com tecnologias que a gente tem há anos. Então, se a gente está pregando microsegmentação dentro da empresa para diminuir o domínio de expansão daquela comunicação lateral que vai se esparramar para todo lado, por que a gente não faz a mesma coisa quando a gente tem cada dia mais empresas integradas? Por que a gente não traduz numa mensagem inteligível para o cliente o conceito de Zero Trust? Que a gente fala isso, nós quatro falamos disso o tempo inteiro para o cliente. Então, qual que é a dificuldade no discurso para a gente conseguir dizer para o cliente que é importante garantir que só deve ser admitido na rede? Não importa se E quando a gente fala rede, o pessoal pensa no wireless da empresa, aqui na rede. Não. Eu estou dentro da empresa, da rede da Sonicom na minha casa. O perímetro da empresa está pulverizado. Então, qual que é a estratégia que a gente faz para admitir esse indivíduo, essa credencial e esse dispositivo na rede? Por que eu tenho que dar acesso amplo, geral e restrito para aquele usuário a partir do momento que ele entrou? É para o benefício do usuário e da empresa garantir que ele só vai ter acesso ao que ele precisa, no momento que ele precisa, né, e com o monitoramento de quem deve monitorar. Esses conceitos a gente não consegue transferir de forma clara para o cliente. E aí a gente vê cada dia mais eles se integrando com fornecedores, expandindo ainda mais esse perímetro de contato e aumentando cada vez mais a possibilidade de falha. É como o Fred falou, o problema pode entrar pelo seu fornecedor. Né? Chega na sua rede, ele fica lá por 200, 300 dias, fala assim, bom, agora que eu já vi que eu já consegui lateralmente expandir isso, porque o cara não tem a segmentação, ele expandiu para todo lado, já foi lá para o outro fornecedor, e aí o ataque em cadeia acontece. E a gente precisa traduzir isso de maneira clara para o cliente entender onde é que estão isso. E o cliente movimentar, o cliente ele tem um orçamento muito limitado. Então, ajudar o cliente a movimentar o investimento onde o problema realmente está, né? Com esses conceitos que a gente domina há décadas. Verdade. Você quer completar a parte do ransom? Quero sim. Na verdade, o que eu entendo assim, eu acho que um ransomware ele não entra assim de repente, né? Ele começa de várias formas. E qual é um grande problema que eu vejo hoje? Uma coisa que a gente comentou aqui no começo, né? Falta de profissionais. Então, começa lá com uma tentativa de um login de uma forma não usual, né? Então, aquilo vai alertar para o SOC. Mas quantos alertas de login não usual o SOC recebe por dia? 300? Aí, fora o login, ele conseguiu passar. Aí, alguma coisa com o fator de autenticação. Aí, uma movimentação lateral. São vários alertas que vão soando, mas aquele coitado do SOC, que tem que olhar essas milhares de coisas que ele recebe, ele pode até receber, ele olha, mas ele não consegue ter tempo suficiente para correlacionar. Então, volta. Na nossa Unit 42, aquele centro de pesquisa nosso, eles falam que há 2 anos atrás eram 44 dias para ele entrar e ele conseguir roubar dados. Aí, nesse ano, já estava no começo do ano 5 horas e agora, a última pesquisa desse mês fala que já nos Estados Unidos já está se vendo em horas por causa da inteligência artificial. Então, o que eu entendo? Se a gente não tiver um SOC autônomo que consiga ser baseado em inteligência artificial e tudo isso, primeiro, para conseguir resolver, e agnóstico,
que consiga olhar tudo de qualquer fabricante, que vai saber que se soou um alerta no AD e depois o endpoint achou um comportamento anormal de alguma coisa que estava ali, mas não bloqueou. Somando tudo isso, ele fala, aquilo é uma máquina que eu tenho que isolar porque provavelmente ela tem um problema, é humanamente impossível, não dá tempo. Então, por exemplo, a gente tem um caso de cliente nosso de SOC autônomo, que ele conseguiu, quando ele teve um ataque, envolvendo uma máquina, em 20 segundos, automaticamente isolou essa máquina, para que seja o seu braço direito, porque não é sua obrigação como um cliente entender de tudo isso, né? Você tem que ter parceiros que só façam isso, seu negócio é a cana-de-açúcar. Então, que entendam disso para que seja o seu grande aliado para fazer essa conversão com o board, porque isso sim vai trazer investimentos, né? Você conseguir falar a mesma língua e conseguir mostrar que segurança é sim um habilitador de negócio e não é um gasto que você tem. Acho que é isso. Obrigada, Nada, Virginia. Edilson. Eu diria que mais do que nunca investir em capital humano, porque nós todos aqui não somos nada se o capital humano não souber entender as nossas tecnologias, aplicar as nossas tecnologias e fazer com que esses componentes diversos interajam de maneira eficiente para o negócio do cliente. Então, olhar para dentro da empresa, entender onde estão os potenciais e investir neles, e onde a empresa tiver deficiente, buscar apoio fora, seja através de fornecedor de tecnologia, fornecedor de solução, e com isso fazer com que o negócio da empresa seja o foco e não simplesmente substituir componentes e cores de caixas, né? Acho que esse que é o fator mais importante hoje. Obrigada. Eduardo, seu recado? Então, acho que a mensagem é: a gente entende as dificuldades do mercado brasileiro, independente do setor, independente do tamanho da empresa, e a gente tem ferramentas para ajudar essas empresas, independente do tamanho, independente do budget de cybersecurity, a gente tem como ajudar de diversas formas, né? Então, procure ajuda, né? E um pouquinho do que a Alessandra comentou, né? A inteligência artificial é um game changer, né, para cybersecurity, né? Por mais que a gente sempre utilizou no back-office, hoje que o ChatGPT acaba aparecendo muito para as pessoas, né, no dia a dia, né? Então as pessoas acabam falando sobre isso. Mas na hora que você escolher o parceiro, né, que você vai se aliar, que tem a mesma visão e que tem a massa de dados de cybersecurity suficiente para te ajudar. E um pouco da nossa responsabilidade, né, como líderes de empresas de cybersecurity, acho que é nossa responsabilidade também ajudar a educar, né, o mercado brasileiro, ajudar as empresas do mercado brasileiro estarem mais seguras. Então a gente tem essa corresponsabilidade aqui por drivar essa bandeira e ter essa tecnologia por trás que nos suporta, né? E acho que o último é agradecer pelo convite e agradecer também, um prazer estar aqui com os colegas. Fred, sua palavra. Eu gostaria, em nome da Fortinet, de começar agradecendo pelo debate, porque eu acho que isso enriquece o nosso mercado, enriquece e traz valor. Então é mais importante do que muitas outras coisas conseguir colocar 4 grandes fabricantes de cybersecurity juntos para falarem sobre diversos temas, é sempre muito enriquecedor. E eu acho que traz informação de valor, traz troca de informação, que são coisas que agregam realmente valor no nosso dia a dia. E deixar claro para todo mundo que vocês têm que olhar de forma ampla para suas empresas. Se a gente tem uma mensagem para dizer, é essa. Olhe de forma ampla, pense realmente como é que você vai conseguir simplificar a sua vida dentro da empresa. Não adianta pensar em cyber para cloud e não pensar em cyber para OT e não pensar em cyber para comunicação e não pensar em cyber para infraestrutura de rede. Porque tudo precisa estar seguro para no final você ter uma vida mais tranquila, que eu brinco que é o que eu falo há 18 anos para os meus parceiros, meus clientes, meus parceiros. Se eu tive um objetivo na vida quando vim para o mercado de segurança e quando vim para a Fortinet, foi exatamente poder proporcionar a vocês uma noite de sono tranquilo, porque a gente sabe que isso é o mais difícil na vida dos CISOs. Então, obrigado de novo pela oportunidade de poder estar aqui com vocês. A InfoChannel que agradece os painelistas, debatedores. Obrigada. Agradeço ao professor doutor Adriano Neves, da FIA e da ISACA, pela brilhante moderação. Muito obrigada. Obrigado a vocês. E obrigada a vocês, nossos leitores, espectadores de InfoChannel. Longe de terminar o debate aqui e terminar o tema, né? Eu acho que, assim, aqui, como
o Fred colocou, é o início de um debate que vai longe, não termina aqui, mas é fomentado aqui, e que nossos leitores e telespectadores podem continuar tendo mais informações sobre segurança, cibersegurança nas mídias InfoChannel, tanto em vídeo, nas nossas mídias sociais, no site e na impressa que circula mensalmente. Eu gostaria de contar com vocês de novo no próximo painel, que aqui muito se falou de inteligência artificial, e principalmente inteligência artificial generativa, que é o próximo tema do debate de InfoChannel. Então, contamos com vocês e até mais.